meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez, a paz do Senhor seja contigo. Vamos meditar aqui um pouco na palavra do Senhor, essa palavra que nos alimenta, nos dá vida e faz-nos estar a cada dia na presença dEle. Gostaria de falar sobre a quietude, estar quieto, né? Às vezes a gente fica muito ansioso e preocupado com tantas coisas, né? Nessa vida. Mas bom é estar quieto, cuidar dos nossos afazeres, estar em paz. Essa paz que o Pai nos dá, sabendo que Ele cuida de cada um de nós. No livro aqui de Bereshit, Gênesis, capítulo 25, o versículo de número 27, tem um texto que parece, muitas das vezes, passar desapercebido aos nossos olhos, mas ele é interessante porque ele diz assim, vamos ler, Gênesis 25, 27. E cresceram os meninos, e Saul foi homem perito na caça. Saul foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Essa palavra, que se refere a Jacó, que era um homem simples, habitando em tendas, essa palavra simples, do hebraico tan, é um homem pacato. E pacato é alguém que é completo, uma pessoa, por assim dizer, normal e calmo. Enquanto o irmão dele era um homem que vivia no campo, buscando caças e etc., Jacó era um homem simples e pacato. Era um homem calmo. E isso é interessante porque essa calmaria, de Jacó nos dá a entender que ele vivia sossegado. Alguns rabinos entendem que por ele viver em tendas, ele vivia em meditação, estudando as escrituras. Assim diz a tradição judaica. E é muito interessante. A palavra tenda está no plural, tendas. Ou talvez, isso aqui é um pensamento que eu estava pensando, talvez ele fosse alguém que ia de tenda em tenda, talvez fazendo o bem. Mas, de fato, o ponto que eu quero me ater é a questão de que ele era um homem pacato, um homem calmo. E isso é interessante, porque existem muitas pessoas inquietas, sabe? E nós também, muitas das vezes, somos inquietos na vida, quando na realidade Deus está dizendo para a gente ficar calma, ficar quieto, sabe? Ficar em paz, sabe? Confiar mais nele. E às vezes falta-nos, sabe, essa quietude. E quando eu estava lendo esse texto, me lembrei do apóstolo Paulo, que ele escreveu algo semelhante lá em 1 Tessalonicenses. Vou abrir aqui, abra aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, só um minuto, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 11. Paulo diz assim: e procureis viver quietos. Procureis viver quietos. A mesma palavra aqui, quietos, e tratar dos vossos próprios negócios,
e tratar dos vossos próprios negócios. Tem pessoa, muitas das vezes, que lhe falta a quietude de ser uma pessoa calma, simples e pacato, porque às vezes fica se intrometendo em coisas que não lhe diz respeito. Se mete na vida de um, se mete na vida de outro, e etc. Às vezes não é para ajudar, mas para ficar criticando. E a Bíblia diz que aquele que muito abre a sua boca tem perturbação. Então a gente precisa viver o nosso tempo na nossa, sabe? Na nossa casa, sabe? Então Paulo diz assim: procure viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado. Isso é interessante, porque a gente precisa se aquietar, ficar tranquilo, sabe? Ser um camarada simples, uma mulher simples, uma mulher pacata. Isso é muito interessante. Eu coloquei aqui uma outra palavra, né? Filipenses 4:6 fala algo semelhante. Filipenses 4:6. Você conhece esse texto de cabeça, mas vamos fazer aqui a leitura que tem tudo a ver com essa palavra. Filipenses 4:6 diz assim: não estejas inquietos, né? Não estejas inquietos por coisa alguma. A gente precisa aprender muito isso aqui. Seja em qualquer questão que nós passamos, nós precisamos aprender muito sobre isso aqui. Não estejas inquietos. Ou seja, a inquietude é o contrário de ser uma pessoa pacata, uma pessoa tranquila, uma pessoa simples, uma pessoa que cuida dos seus assuntos, uma pessoa que está na sua, está em paz. Às vezes nós ficamos atrás de coisas achando que Deus está nos mandando a fazer, Deus está pedindo para fazer isso, fazer aquilo, e na realidade não é. Então não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. Então, o contrário de quietude é essa inquietação. Inquietação está gerando muita ansiedade, muita preocupação, sabe? E isso está fazendo mal para muita gente. A gente precisa estar em paz com o Senhor. Quando o Senhor Jesus estava contando vários assuntos lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que João estava com a sua cabeça reclinado, né, no seio. O seio fala de descanso, né, no seu ombro. E ele contando vários assuntos e acontecimentos, e João ali descansando com o Senhor. Então a gente precisa ser alguém que descansa no Senhor, ser alguém pacato. E o último versículo que ele ia ler com os irmãos é Provérbios 17. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 1. Diz assim: é melhor um bocado seco e com ele tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Né? Tem outra tradução que diz que é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade que a casa farta de carne e com contendas. Ou seja, o bocado seco aqui pode se referir a uma porção de pão que você tem, mas, ou seja, você tem o que é necessário para a sua vida e você tem a tranquilidade, do que a casa cheia e farta de carnes e com contenda, com inquietação. Né? Corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo e acaba não usufruindo do pouco que tem, porque está sempre correndo atrás de coisa para conquistar mais, para ter mais. Meu irmão, isso deixa muita gente doente. É preciso ter paz. É preciso ser alguém pacato, é preciso ser alguém quieto, sabe? Cuidar dos nossos próprios assuntos. E certamente nós vamos poder desfrutar dos planos de Deus. Porque a nossa inquietude, sabe? A nossa inquietação não vai levar a nada. As coisas vão acontecer no tempo que Deus quiser que aconteça. Não estou dizendo com isso que nós não devemos fazer nossos afazeres. Só que
O que eu estou dizendo é que devemos ser pessoas simples, cuidar dos nossos próprios assuntos, cuidar dos nossos negócios, e certamente Deus nos abençoará. Deus te abençoe. Um grande abraço.